Boa noite, então, dando início aqui a nossa podcast, transmitido no Instagram. Estamos aqui com a fonoaudióloga Vânia Ruiz, né, e com a doutora Juliana Zatti, que nós somos meu nome é Guilherme Sander, nós somos da equipe do HD 360, Moinhos, nesse mês de abril, mês do autismo, e vamos fazer uma série de podcasts aí sobre temas relevantes, né, para esse problema tão importante e também que melhora tanto com o tratamento e que a gente precisa saber identificar, tratar. E a doutora Juliana aqui também tá aqui conosco para nos ajudar como obter acesso, né? Acesso, quando a gente diz acesso ao tratamento em saúde, acesso é uma das características essenciais, porque não adianta ter o melhor tratamento do mundo disponível, mas que as pessoas que o tratamento não está acessível. Então, acesso, a gente fala acesso à saúde. Para começar, pedir para a Vânia dar um oi, se apresentar e boa noite a todos que estão conosco aí novamente. Boa noite, pessoal. Eu sou a doutora Vânia Ruiz, sou pediatra, atual coordenadora clínica do HD 360 Moinhos. E hoje nós vamos conversar um pouco, então, sobre o diagnóstico precoce e a importância do tratamento. Né, Juliana? Oi, boa noite, pessoal. Muito obrigada, Clínica HD 360, pelo convite. Sempre muito bom falar, né, e trazer informações para mais pessoas. E estou aqui à disposição para tratarmos desse assunto. Eu vou começar numa linha do tempo aí, falando de um pouquinho de epidemiologia, né? O autismo, mesmo fui administrador da Unimed Porto Alegre por 10 anos e a gente comenta que era um assunto menos relevante, digamos assim. Claro que sempre existiu, mas que era menos relevante. O que vocês acham que está acontecendo? É mais conscientização? É mais diagnóstico? Ou por algum fator, talvez a prevalência de autismo esteja aumentando mesmo? O que tu acha, Vânia? A prevalência de autismo tem aumentado bastante. Um estudo recente do CDC nos Estados Unidos diz que essa prevalência está hoje em 2,8% da população. Ou seja, uma em cada 36 crianças de até 8 anos de idade nos Estados Unidos tem sido diagnosticada com autismo. Então, a nossa prevalência ela vem subindo, só que esse número até caiu recentemente, né? Porque até então nós tínhamos um número de 1 para 44. Mas tu acha que está aumentando o diagnóstico ou a incidência mesmo? Tu acha que tem mais casos? Porque também tem mais conscientização, as pessoas falam mais, os médicos estão mais treinados, então pode ser também que a identificação, ou pelo menos daqueles casos mais leves, né, do espectro, que antes não tinham diagnóstico. Qual a tua impressão? Na minha visualização de consultório, no dia a dia, o acesso ao tratamento tem feito com que as veterinárias judiciais, todas essas questões e as leis têm feito com que os pacientes consigam chegar até o diagnóstico precoce e consigam ser diagnosticados e iniciarem o tratamento precocemente, né? Então, sim, concordo. Essa prevalência ela tem subido, mas na verdade ela sempre esteve ali. Então, hoje são os médicos que conseguem fazer essa avaliação, o paciente que consegue ir até o médico para fazer essa avaliação, né? Embora a gente ainda tenha bastante dificuldade nisso. O que tu acha, Juliana, tua experiência aí, o que tu tem visto? Eu tenho visto, doutora, que na verdade tem se chegado mais ao diagnóstico. E as famílias hoje em dia estão mais atentas, até pela questão da informação, né? Que a gente tem hoje vários meios de informação, então o Instagram é um meio de informação. Aí, às vezes, aquela pulguinha que tá atrás da orelha vai fazer aquela mãe ir atrás. Porque se a gente analisar há 50 anos, quantas pessoas você conhece que talvez tinha alguma dificuldade de socialização, né, alguma dificuldade de inclusão, mas não foram diagnosticadas porque a deficiência do autismo ela não é visível, né, como a gente fala. Então, e ele tem outras comorbidades. Então, imagina uma pessoa que é esquizofrênica, foi diagnosticado com esquizofrenia, mas talvez essa esquizofrenia tenha alguma comorbidade com autismo. Então, o que eu vejo muito, e eu converso muito com a comunidade autista também, que eu vejo muitas mulheres adultas
que foram diagnosticadas, às vezes, com bipolaridade, com depressão, que ela vem num autismo que não foi diagnosticado precocemente, né? Então, eu acredito que realmente o acesso à informação está trazendo mais diagnósticos à tona. Inclusive os casos clássicos, um pouco mais comum até em Asperger, de que quando você diagnostica o filho, se faz uma revisão da família, né, e se encontra também traços de Asperger no pai, usualmente. Isso, na verdade, foi uma característica que o próprio Asperger descreveu nos primeiros 11 casos dele. Ele descreveu como um traço nos pais, né, que se encontrava. E talvez isso hoje mostra como vários casos não vinham sendo diagnosticados. E às vezes isso causa até uma resistência em alguma parte da família em aceitar o diagnóstico, só não verifica isso, talvez no consultório, que quando vai-se atrás do histórico familiar, às vezes tem essa dificuldade do pai aceitar que ele tem um diagnóstico também, da mãe aceitar que ela tem um diagnóstico também. Eu acho que sim, né? Acho que na família, no caso concreto, sim. Porque, enfim, já é difícil o diagnóstico do filho, tem uma questão da aceitação, né? Tem aqueles períodos de aceitação que a gente conhece. Mas hoje em dia eles mesmos acabam trazendo pra gente, Tem uma meu marido suspeita. é assim, eu sou assim. Eles acabam trazendo os trejeitos. Isso, o outro cônjuge já até, né, com alguns conflitos talvez que surjam no casal, já traz. Mas de maneira geral, assim, fora naquele momento do diagnóstico, respondendo, eu vejo até no Asperger, especialmente um pouco de glamorização, né, que são, mas tem habilidades especiais, tá? Então, as pessoas até que não têm diagnóstico, às vezes eu vejo um pouco, porque eu fui diagnosticado Asperger ou tenho suspeita por causa de um pouco de glamorização, mas com certeza, na hora de fazer o diagnóstico, o próprio pai, né, o cônjuge com certeza vai talvez apontar o dedo, mas o próprio suspeito vai ter um pouquinho de resistência, mas isso no final acaba que acho que talvez ajude no tratamento na hora que identifica, sabe o que é, né, os malefícios e benefícios, as vantagens e desvantagens, e eu acho que daí a família pode conseguir lidar com isso melhor. Mas eu trouxe o Asperger porque é o caso clássico de como já existia e agora que a gente está encontrando nos familiares, né? A gente sabe que a base genética é muito forte, né? Talvez algumas suspeitas de exposição, a gente viveu um período difícil aí, né? Que foi involuntário, que ninguém pôde escapar, que foi a pandemia. Imagina umas gestações tensas, e especialmente nos Estados Unidos, nesse aumento grande na incidência. Fico se perguntando se teria alguma coisa a ver com o período gestacional. Qual a opinião de vocês? Tem alguma influência? Eu não sou da área médica, né? Então, totalmente leiga aqui. Eu falo um pouquinho da visão das mães, assim, né? Que a gente já carrega tanta culpa pra gente carregar a culpa de que veio de alguma gestação, né? De algum... Não, com certeza. Até aquela história da mãe geladeira, né? Que foi uma na década de 70, na década de 50, até logo após o que aconteceu? O autismo foi descrito em 1941 e já foi observado que eram de famílias mais, né, normalmente os primeiros casos descritos de famílias com boa posição social. E isso gerou logo, a primeira teoria fosse que eram famílias que trabalhavam muito, talvez, e que talvez os filhos ficassem desassistidos, né? Isso aí gerou uma onda de culpa, de culpabilização e de acusação, e a gente sabe que isso aí foi completamente enterrado à medida que novas questões genéticas, epigenéticas, mas a questão epigenética, por isso que eu trouxe um fato que foi alheio à vontade de qualquer um, né? Que é a epigenética, ou períodos de crise que a gente enfrenta, mas com certeza porque dificilmente se culpa a mãe por algo, já que
né, eu nunca vi uma gestante que não tivesse completamente devotada, né? E especialmente na classe que mais afeta, né? Que é nas classes médias, altas, que mais o autismo é mais afetado. Normalmente são gestações muito desejadas, então, com certeza isso não seria por causa da mãe, mas eu digo essas circunstâncias externas que às vezes a gente está, e que talvez pudesse vir a explicar, né, o aumento agora. Na verdade, na minha opinião, o fato do autismo ele ser multifatorial é o que deixa os pais hoje mais ansiosos ainda, porque eles não conseguem saber discernir realmente de onde vem. Então, eu acredito que se hoje já fosse possível e a gente conseguisse pontuar, eu não vejo como culpabilidade. Acredito que eles se culpariam. Acredito que isso, por um outro lado, daria o conforto, a tranquilidade de saber aonde ocorreu a mutação genética, aonde ocorreu o transtorno que foi para o geral. E a pandemia, a gente tem que levar em consideração que a questão toda, eu falo até hoje, né? Eu não voltei a ter aquela atividade, aquela disposição que tinha antes. A gente sofreu, todo mundo sofreu muito durante a pandemia, eu acredito eu. E a gente voltou como se nada tivesse acontecido. E a gente tá vendo, assim, as crises de ansiedade, né, maiores, depressão, pânico. Então, tudo é um estresse, né, consequentemente de um estresse que a gente passou. Eu me questiono muito em relação a questões ambientais também. Eu sei que tem alguns estudos, eu não fui a fundo nisso, mas eu me questiono em relação a algumas questões ambientais em relação a isso, né? Sim, com certeza. Infelizmente, né, para todos nós, não só para as famílias, mas para todos, né, toda a sociedade, não existe, nem a própria genética exatamente é conhecida, né? A gente sabe que é multifatorial, multipoligênica e própria microbiota intestinal, exposições e alimentação. Então, tudo acaba virando hipótese, né? Porque como a prevalência aumenta, a gente tenta ver o que estamos fazendo, né? Como sociedade, não culpando ninguém, mas como sociedade, o que talvez estivéssemos fazendo de errado. Mas essa visão de ampliar os sintomas, de ampliar o nosso olhar para demais sintomas, para a microbiota, para os distúrbios alimentares, foi algo que fez aumentar a prevalência também do diagnóstico. Que antes só se viu a taxa de fala, né? Bom, não falou, não olhou no olho, é autista. E hoje a gente sabe que não é assim. Eu ainda acredito que, embora tenha aumentado bastante essa questão de diagnóstico, que nós ainda tenhamos uma demanda bem reprimida em relação à pandemia. Até porque a gente sabe que hoje as agendas dos neuropediatras, dos psiquiatras, elas estão assim, tipo, 3, 4, 5, 6 meses à frente. Isso acaba que viabiliza também um pouco do diagnóstico precoce, né? Retarda isso, tipo, aumenta essa angústia. E é algo que vai fazer esses números subirem um pouco mais, eu acredito. E falando de acesso no diagnóstico, doutora Juliana, como estão essas famílias também que talvez não tenham acesso nem à avaliação, né? Ou talvez não tenham nem a educação em saúde, né? Que é uma questão importante, assim, de ter a suspeita, de como é que a senhora vê isso? A gente tem diversas realidades, né, doutora Guilherme? Então, assim, o autismo, ele vem na família pobre, na família rica, na família que tem acesso a um plano de saúde, na família que está lá na fila do SUS. Então, ele não escolhe onde ele vem. Então, claro que a gente tem uma diferença gritante em termos de acesso a diagnóstico. Obviamente que as famílias carentes estão mais sujeitas a não ter esse diagnóstico, né? Ou pelo menos não ter ele precocemente. Porque a gente tem aqui em Porto Alegre, para uma avaliação, está passando de 6 meses numa fila do SUS. Isso era algo que não deveria acontecer, né? Porque a própria Sociedade Brasileira de Pediatria prevê que todos os pacientes de 18 a 24 meses deveriam passar por essa avaliação já no próprio Sistema Único de Saúde. Na própria avaliação, pela própria NCHET, que seja, né? Mas isso é lei, inclusive. É lei. Mas na prática não ocorre. Não. Então, assim, só mesmo judicializando, né? Para quem depende do SUS, para quem tem plano de saúde, a gente sabe que mesmo tendo plano de saúde, muitas vezes tu vai procurar um médico particular para ter acesso a um bom laudo médico, porque os médicos do plano de saúde, muitas vezes, eles não querem dar o laudo, porque senão eles vão ter que cumprir o tratamento, né? Ou eles vão dar dentro daquilo que o plano cobre. Então, a gente tem que ter uma busca aí Ou também a gente tem aquela coisa, assim, de muitos médicos, às vezes, não querer fechar o diagnóstico, é muito novo.
aí passa por 3, 4 avaliações até que consiga um diagnóstico. E o diagnóstico precoce, ele tá na lei, né? Ele tá na Lei Brasileira de Inclusão, ele tá na Lei Berenice-Piana, ele vem previsto em lei. Então, mesmo que o diagnóstico não seja precoce, essa pessoa tem direito ao diagnóstico. Por quê? É como a gente sempre diz, se começar as intervenções e futuramente não for exatamente aquele diagnóstico, não vai ter prejuízo, né? Qual prejuízo essa criança vai ter de fazer sessões com fono, se desenvolver, de fazer sessões com TO? Ela não vai ter prejuízo, ela vai ter ganho. Sim. E diagnóstico precoce, falando um pouquinho, então, já que a legislação não é cumprida, já que a gente não tem próprio screening oficial, né? E a gente sabe também que muitos profissionais de saúde não sabem, especialmente em crianças pequenas, também não é muito fácil, mas né, não é todo pediatra que está treinado, que está apto a identificar precocemente. Quais são os primeiros achados que as famílias notam, procuram atendimento espontaneamente, né, sem ser por um profissional de saúde que indique? Quais são os sinais mais frequentes? Hoje ainda, tipo, na minha prática clínica, o sinal mais frequente é o atraso de fala. Então, a criança ali com 2 anos, 1 ano e 8 meses e ainda não fala, ou não olha no olho, ou teve alguma dificuldade na amamentação, que não conseguia pegar porque está muito próximo do corpo. Essas são as queixas que eles mais trazem, assim, diariamente. Dentro desse screening de fala, 99,9% a queixa principal é a comunicação, tá? Os demais, eles acabam sendo sintomas, assim, para as famílias superficiais, né? Mas hoje já chega atraso motor, já chega algumas coisas, assim, um pouquinho mais rebuscadas. Pra gente, até para quem está nos ouvindo e não conhece muito, né? Quais são o diagnóstico de autismo? O que define, né? A gente sabe que na população leiga é mais baseada naqueles estereótipos de filmes e tal, mas quais são, pelo DSM-5, as 2 principais características do autismo? Então, né, a dificuldade de socialização, isso é um hallmark, né? É um achado essencial. E o segundo são as estereotipias, né? Então, são os 2 achados que, na verdade, eles foram agrupados em 2, né? Sendo que as estereotipias, pela descrição original, agrupam 2, que é a estereotipia que foi considerada também dentro do espectro da repetição, de não querer coisas novas, né? De pouco mudar a rotina, de ter uma rotina muito forte. Então, estava dentro do agrupado. E a dificuldade de socialização junto com a dificuldade de comunicação. Então, esses 2 são as 2 principais características para perguntar o que é o autismo. Eu vejo que muitos profissionais de saúde até, mas na população leiga em geral, não se tem quais são as principais características, né? Então, as estereotipias, por exemplo, são algo que no dia a dia do consultório os pais basicamente não reparam, assim. Então, sempre quando tu pergunta, ele faz alguma estereotipia, tem alguma colarinha, chega a sentar em W, nunca observei. Então, são coisas que pra gente é tão comum, né? Mas eles acabam não percebendo essas sutilezas. Por isso que eu acho que às vezes o autista verbal acaba sendo não visto, assim, né? Tendo pouco diagnóstico muitas vezes, porque essas coisas acabam passando despercebidas. E quando a gente pega um autista com superdotação, ele é muito inteligente, aprende tudo, então acaba não se percebendo, talvez, o autismo. Sim, concordo. Até por isso que hoje a gente pega muito adulto buscando diagnóstico e se colocando dentro do espectro e tendo o diagnóstico fechado, justamente porque sempre falou muito bem, sempre teve algumas restrições ali comunicativas dentro da socialização, que nem o Dr. Sander trouxe, mas nunca foi o suficiente para fecharem um diagnóstico. Eu já fechei com meu marido, só falta o médico assinar. E Vânia, quais são os benefícios do tratamento precoce? Por que é importante? Por que foi colocada até em lei essa questão do screening? Que diferença faria esperar um pouco mais para iniciar o tratamento ou menos? Qual é a tua... Qualquer tratamento quanto antes, melhor, né? A gente não vai esperar estar com 40 graus de febre para tomar um antitérmico. Sim.
né? Dentro dos transtornos de neurodesenvolvimento não é diferente. Então, a gente tem uma coisa chamada neuroplasticidade cerebral, que a gente tem uma janela em que a criança consegue absorver e reformular tudo que ela aprende, todas essas habilidades. Então, quanto antes a gente iniciar esse tratamento, maior habilidade esse cérebro vai ter de se reformular e de aprender e de se reorganizar. Sim. E também podemos comparar com uma pilha, né? O conhecimento acumulado ao longo da vida, a gente precisa cumprir etapas anteriores, né? Então, uma hora que não tem a comunicação, tem falhas na comunicação, isso impede uma série de aprendizados. Isso vai acumulando com o tempo. Então, quanto mais precoce a gente intervém para não perder tempo de atingir outras etapas da vida, né? Também é importante. E, doutora Juliana, como se dá o acesso aí? Quando alguém diagnostica, não está conseguindo pelo plano de saúde, o que são as garantias legais? Que prevê a legislação? A legislação prevê, né, a Lei Berenice Piana, a Lei Brasileira de Inclusão. Nós temos, a gente fala muito dessas leis, mas a gente tem, na própria Constituição Federal, ela traz o acesso à saúde, né? O ECA protege a criança e o adolescente. Então, assim, nós não estamos falando só da criança e do adolescente, porque às vezes a gente esquece de falar do autista adulto, né, e idoso, que também teria direito aos tratamentos. Mas, começando pelo diagnóstico precoce, a gente tendo o laudo médico, fazendo o pedido pelo plano, o plano negando, a gente tem sim direito ao tratamento. Agora ainda foi, anteontem foi publicada, né, uma decisão do STJ dizendo que é um tratamento amplo. Por quê? Quem tem capacidade para dizer o que a criança precisa ou não é o médico, não é o plano de saúde, não é o Sistema Único de Saúde, é o médico que atende aquela criança. Então, se o médico disser que aquela criança precisa de X horas de terapias com aqueles métodos, é a obrigação do plano, é a obrigação do Estado ou município, no caso do Sistema Único de Saúde, de cumprir aquele tratamento. Então, o primeiro passo é fazer esse pedido administrativo com base na negativa, né, haver a judicialização. Certo. E o acesso, como poderíamos lutar pelo acesso básico, né? Porque a pessoa, eu imagino também algumas dificuldades até de chegar no advogado sem laudo, né? Porque se tem uma suspeita, mas e como confirmar, né? Como é que os primeiros passos para quem está com dificuldade ou já, né, consultou pediatra que talvez não fosse especialista e pediu para observar um pouco, a mãe, né, pode ter ficado receosa de perder tempo, né? Como são, não sei que situações a senhora encontra nesse estágio, assim, que não existe o diagnóstico ainda? Eu tenho alguns clientes que vêm antes de ter, já tem o diagnóstico, mas antes de ter um laudo propriamente dito para ir em busca das terapias. Em alguns casos é até melhor, porque a gente consegue orientar, né, a procurar determinados médicos que a gente sabe que são especialistas na área, para essa pessoa não perder tempo passando por um e outro médico, mas também em relação ao que precisa constar no laudo médico. Porque eu sempre digo assim, nós advogados não estamos querendo mandar no laudo médico, não é isso. Mas a gente sabe que precisa ter algumas informações no laudo para que a gente consiga obter judicialmente. Se faltar essas informações, por exemplo, quantas horas de terapia essa criança precisa semanalmente? Se o médico colocar que essa criança precisa de terapias, ok, mas quais terapias? Quantas horas? Professora Juliana, a gente entra também em uma outra margem, né? Que a gente acaba tendo um sistema bem engessado. Porque a gente sobrecarrega os médicos também, porque eles não são... Eles estudam anos e anos para isso, mas eles não precisam necessariamente saber quantas horas, por exemplo, de fisioterapia aquela criança X precisa. Mas aí é ideal sempre ter uma equipe, porque assim, ó, às vezes o médico não precisa saber, né? Mas se esse médico trabalha com uma equipe, ou pelo menos é aberto a conversar com a equipe de avaliação dessa criança, porque o que acontece? Eu sei que muitas vezes quem dá a avaliação de quantas horas precisa é a equipe multidisciplinar. Na prática, a gente sabe que é a psicóloga que vai avaliar, é a fono, é a supervisora aba. Mas, para a judicialização, quem tem poder de dar o laudo é o médico, né? Então, tem que ser alguém formado na medicina para ter validade esse laudo médico. Então, se esse médico estiver aberto a conversar e chegar ali, ó, foi descrito o que ele precisa, foi feita uma avaliação dentro da clínica, foi feita uma avaliação pelos profissionais, e ele precisa disso,
o médico pode dar este aval, né? Dentro daquilo que ele vai verificar em relação à criança. Esse tipo de defasagem esteja justamente nisso, em a gente não ter ainda equipes multidisciplinares completas em todos os centros de saúde. Aí, claro, agora eu falo pelo nosso saúde. A gente tem o Dr. Sander, que é o diretor médico, onde a gente tem uma equipe completa, mas a gente não tem isso em toda Porto Alegre, né? E todas as clínicas acabam tendo, tipo, um limite, não tem como a gente abraçar o mundo também. E é uma coisa que a gente traz também para dentro do processo, que além da importância da multidisciplinaridade, é da interdisciplinaridade. Porque já tive conflitos na prática entre estar fazendo em 2 ou 3 clínicas diferentes e as clínicas se negarem a essa comunicação. Então, realmente não é nem negativa, às vezes... Não, nesse caso foi. Tá falando no caso específico. Eu vivo isso no dia a dia e é tão difícil a gente conseguir encaixar nada, sabe? Porque, por exemplo, nós temos profissionais com agendas, assim, de 45 em 45 minutos e, às vezes, o horário que o meu profissional consegue não é o horário que a outra equipe, que a outra clínica E que a família e todo mundo consegue. Então, por isso a importância da gente ter tudo focado. Mas essa questão da interdisciplinaridade, eu falo porque, assim, ó, a equipe, ela vai conduzir não só esse paciente dentro da clínica, ela vai conduzir como essa família vai lidar com esse paciente, como a escola vai lidar com esse paciente, entende? Então, assim, ó, se tu não tiver uma conduta, tu causa confusão para a família, tu causa confusão para essa criança. As coisas têm que estar alinhadas, é muito importante. E alinhado, inclusive, com o médico que atende essa criança, né? Esse é sempre foi o nosso propósito desde a abertura do HD 360, já está no nome 360, é para ser, né, multidisciplinar e integrado, e a gente sempre procura manter muito contato com quem nos referiu, quem referencia. A gente não tem neuropediatra, não tem pediatra de propósito, porque a gente quer manter o contato, não substituir, manter o contato com o médico, né, que está fazendo... que fez o diagnóstico, que faz o acompanhamento médico, dá o apoio multidisciplinar e sempre com muita conversa, mas com certeza em relação à multidisciplinaridade, né, se o psicólogo não conversa com o fonoaudiólogo, se o fonoaudiólogo da deglutição não conversa com o da fala, isso vai gerar mais estresse para a família, né, que já E às vezes a gente não está ali para isso. O que eu vejo na prática, no dia a dia, às vezes aquela criança tá fazendo 2 de TO, mas naquele momento a TO verificou que ele precisa fazer uma coisinha mais de fono. Então isso vai se dar dentro da equipe multidisciplinar, né? Esse ajuste dos horários também, embora às vezes tenha no laudo médico 2 de fono, 2 de TO, há essa possibilidade conforme a necessidade da criança, né? Com certeza. Dentro da mesma clínica, até não que não possa haver divergências, né, na equipe dentro da clínica, mas a gente tem mecanismos e tem coordenadores e pessoas para dirimir, né, esse tipo de... Quando ficam em clínicas separadas, acaba ficar sem ninguém para resolver a eventual. Mas isso é uma coisa que a gente enfrenta com plano de saúde, né? Porque daí eles mandam para uma clínica X, para outra clínica Y, para outra... Daí a pessoa tem que fazer 40 horas, no máximo, né? Vou colocar aqui, 40 horas semanais de terapia e correr de um lado para o outro com a criança. O custo, o gasto, a falta de interdisciplinaridade entre os profissionais. Então, isso também é importante trazer para a própria terapia, né? Exato. 40 horas semanais. Hoje a gente pegou um caso justamente assim. Era 40 horas semanais de aba em um local, 4 vezes de fono em outro, 4 vezes de físio em outro, e a pessoa ainda morava em uma outra cidade. Então, logisticamente, isso se torna inviável. Inviável. Primeiro, porque assim, vamos ser sinceros, a criança autista vai entrar dentro do carro, ficar numa cadeirinha, enfrentar o trânsito, chegar na terapia desregulado, desorganizado, vai levar 15 minutos para se organizar, se não levar mais, aí vai aproveitar quanto tempo de terapia? Aí vai sair dali para ir para outra. Eu tive um plano de saúde que colocou 8 horas de terapia para criança todas no mesmo dia. E ele disse que estava cumprindo a liminar. 8 horas dentro da clínica para uma criança de 3 anos. Vai ser terapia, vai ser tortura. Claro. Não, e também tem a questão de ficar circulando, né? A própria característica do autista de não querer tanta novidade, tanta mudança, né? Estímulo, né? Barulho, som. Sim. Trânsito, cansaço. E um comentário aqui no Instagram da Paula, quais são, questão
de escola, quais são os direitos do autista, né, na questão escolar, o que as escolas, né, que tipo de atenção elas devem e por lei precisam, né, é direito dos pacientes ter. Então, se a gente briga na questão de saúde, na de escola, a gente tá arrancando os cabelos, tá, gente? É bem complicado. A gente ainda não tem, assim, uma política inclusiva de verdade, tá? São poucas escolas que estão abertas a conversar e abertas a realmente trabalharem para que isso aconteça, né? Até, como eu disse, se a gente analisar 50 anos, as pessoas com deficiência não estavam dentro da escola, né? Tu tinha um filho com deficiência, geralmente ele ficava em casa, né? A par da sociedade. Então, o que acontece? A gente tem muita dificuldade, principalmente com autistas não verbais, para questão de inclusão. Mas os direitos que o autista tem é inclusão total, tá? Toda pessoa com deficiência. Então, primeiramente, é matrícula, né? A gente parte do princípio que a matrícula é obrigatória. Então, ou seja, a escola não pode negar, né? Direito à matrícula, direito ao plano de ensino individualizado e currículo adaptado conforme as necessidades daquela criança. Então, não é um currículo adaptado para todas as crianças com deficiência, porque não vai ser igual para todo mundo. Ela tem direito a um profissional de apoio, que geralmente aqui no estado é um profissional, é um para cada 3 que estão na sala. Só que daí tem a questão do monitor exclusivo, que daí é outra briga, é outra questão, porque a gente tem algumas dificuldades mesmo com a lei, né? Essa lei não traz qual a especialização desse monitor, ela deixa em aberto muitas questões. Então, mas a criança, se o médico determinar, né? E a equipe multidisciplinar, isso é muito importante, né? Porque o laudo médico, ele é importante, mas a gente precisa também ter essa avaliação da psicopedagoga que atende a criança, da psicóloga, se ela vai precisar desse monitor especializado, porque trazer isso para a escola é um direito da criança sem nenhum ônus, né, para a família. E nós temos também, o que a gente tem muita dificuldade, é a aceitação da AT, da atendente terapêutica, da terapia ABA em ambiente escolar. A escola, agora aproveitando a tua fala, a escola ela pode se recusar a receber o atendente terapêutico? Não pode, tá? Mas a gente tem esbarrado nisso. E eu falo aqui, não é o perfeito da lei, tá? Eu tô falando da prática. A lei é maravilhosa, mas na prática as escolas estão negando o atendente terapêutico e a gente está tendo que judicializar. E, infelizmente, nem sempre, às vezes, a gente encontra uma posição favorável do Ministério Público nos dando esse apoio. Por quê? O atendente terapêutico, ele não é questão pedagógica, ele é questão de saúde, ele é da equipe multidisciplinar. Ele não vai interferir na questão pedagógica da escola, mas há esse receio. Outro receio que a escola tem, muitas vezes, é a questão trabalhista e da responsabilidade civil. Esse profissional estando dentro da escola, acontecendo alguma coisa, ou, né, entrando com algum reconhecimento de vínculo, a escola pode vir a responder. Então, a gente sempre pede para que o paciente, a familiar do paciente, já tenha um documento da clínica, de que esse profissional tem vínculo com a clínica, que não é interferência pedagógica, para que faça o pedido, fazer o pedido por escrito, formal para a escola, para que com essa negativa possa judicializar. Gente, agora, período final aí, mais 10, 15 minutos, vamos priorizar as dúvidas, mas aproveitar o tempo que o pessoal está entrando. Vânia, qual é o papel do fonoaudiólogo, né? O pessoal conhece muito a questão da fala, além, né, até para te explicar um pouco melhor, a gente sabe começar a falar, mas outras coisas relacionadas à fala, mas de forma mais abrangente. O que o fonoaudiólogo tem a oferecer no autismo? Não só no autismo, né, mas em várias áreas. O fonoaudiólogo ele tem várias especialidades. Então, tipo, fonoaudiologia de fala, fonoaudiologia alimentar, fonoaudiologia de disfagia. Nós, no HD 360, por exemplo, temos todas as especialidades. Então, a fala é só uma via, né? Então, dentro do autismo, acaba que se procura muito a referência da fono para a fala, por ser um dos primeiros sinais que se nota em casa, na escola, né? Mas também a gente andou bastante em voga agora a questão dos distúrbios alimentares pediátricos. Então, a seletividade ia sendo um start, um sinal para autismo também. Isso não quer dizer que toda criança seletiva é autista, né? Temos vários estudos que dizem, inclusive um brasileiro, da fonoaudióloga Patrícia Diniz, que diz que, né, que as crianças típicas também têm em torno de 68% de prevalência dentro
dos distúrbios alimentares pediátricos. Lembrando, né, para quem nos ouve e não pegou início, para o autismo não é só seletividade, também a questão primordial é a socialização. E não é um critério ou outro, ou pedaço, não. Esses dois são essenciais. Para o diagnóstico do autismo precisa os dois, não que não precise de tratamento, mas não seria com esse diagnóstico, né? Para também as pessoas, para a gente não ficar sobrediagnosticando. Dentro do autismo, a seletividade está muito ligada às questões sensoriais, né? Daí a importância da terapia ocupacional, da integração sensorial, que também está bastante em voga agora. Isso é um grande capítulo muito interessante no autismo, né? Que são as hiper e as hipossensibilidades que a gente conhece, né? A hipersensibilidade ao som, mas também tem as hipossensibilidades que explicam algumas coisas e, eventualmente, também a questão alimentar, né? Doutora Juliana, qual é a recomendação, então, de novo, assim, na parte administrativa, né? As pessoas têm que buscar recurso aonde administrativamente? O que o Estado oferece para os pacientes com essa suspeita? Quem tem suspeita de ter transtorno no espectro autista, desculpa aqui, só deitar aqui. Então, quem tem suspeita, né, de ser autista, procura as unidades básicas de saúde, caso não tenha condições de procurar um neurologista particular ou pelo plano de saúde, vai procurar uma unidade básica de saúde e ali eles vão fazer um encaminhamento. Ou um CAPS, né? Tem cidades ainda que já tem o centro de... como é que é o nome? Agora me fugiu a palavra, gente. É o Centro de Referência de Autismo, né? Centro de Referência, isso. Então, o CAPS, o Centro de Referência ou uma unidade básica de saúde perto da sua casa para fazer esse encaminhamento para uma avaliação neurológica. No momento que tiver a avaliação, eles vão encaminhar para as terapias necessárias. No caso, se você tiver já um laudo de um neuro, vai passar por esse Sistema Único de Saúde igual para ter um encaminhamento para as terapias, tá? Uma coisa não invalida a outra. Não tem condições de ir pelo plano de saúde, pode demandar contra o Estado e município, né, pedindo essas terapias de forma pelo SUS, pelo Sistema. Juliana, qual é a porcentagem, assim, de negativa do Ministério Público em relação às ações judiciais para tratamento de autismo? Do Ministério Público, o Ministério Público geralmente encaminha, né, para pedidos de terapias. O Ministério Público, ele age como fiscal da lei e como garantidor dos direitos da criança. Então, ele encaminha para essas terapias. Pode buscar a defensoria pública, né? Pessoas com baixa renda, até 2 salários mínimos, pode buscar a defensoria pública. A gente tem realmente muita dificuldade para conseguir os tratamentos pelo SUS. Não vou negar, tá? Mesmo na esfera judicial. Sim, tem equipes que a gente nem possui ainda no Sistema Único de Saúde. Exato. Quando a gente encontra, tem uma fila de espera de 2, 3 anos. Exato. Então, assim, às vezes a gente tem liminar deferida que não dá nem a metade do tratamento que a criança precisa, né? Ou que manda... a criança está sendo atendida lá na PAI ou no centro de referência, 30 minutos, eles estão dizendo que estão dando cumprimento ao tratamento. Então, realmente, pelo Sistema Único de Saúde, a gente sabe que é bem mais difícil de conseguir, né? E bem mais demorada também. Tem um tempo, assim, em que é obrigatório cumprir liminar? E foi deferida hoje. Tem um prazo mínimo? Sim, quando entra com a ação, tá? Aí vai depender do advogado que entra com a ação. A gente pede para que em 5 dias úteis o plano forneça. Então, no momento, o que acontece? Há toda uma burocracia, tá? Então, no momento que deferiu a liminar, ela não tá valendo imediatamente porque o juiz precisa intimar o plano, para o plano dar cumprimento. Só que no momento que o plano deu cumprimento, naquele mandado do juiz, deve vir previsto em quanto tempo, tá? Então, se 5 dias úteis, 5 dias úteis. Pode ser que o plano demore para dar cumprimento à liminar, mas aí você tem recursos de fazer penhora, de aplicar multa, mas tudo isso vai depender de como foi montada a ação. E a escolha da clínica, do centro que vai fazer esse tratamento, é realmente baseada nos 3 orçamentos? O que acontece? Via de regra, tá? É pela rede credenciada do plano. Aí, como é que a gente consegue afastar a rede credenciada do plano? Comprovando que essa rede credenciada não é apta, não é qualificada,
ou comprovando o vínculo dessa criança já com as terapeutas que atendem, porque o vínculo é uma questão muito importante para criança autista. Então, a gente tem estudos que comprovam essa questão. Não tendo rede credenciada ou tendo a questão do vínculo, aí você vai pedir justamente para aquela clínica que você quer, tá? Aí vai depender, Vânia, muito da questão seguinte. É pelo vínculo? Se é pelo vínculo, não é por valor. Entendeu? Eu não tô pedindo para ser pelo maior ou pelo menor, eu tô pedindo porque é justamente pelo vínculo, pela rigidez cognitiva da criança, pela desregulação, pela regressão que ela vai ter se ela quebrar o vínculo com aquele profissional. Então é possível que uma família tenha os 3 orçamentos ali, que o vínculo dela com tal clínica seja real a ponto dela ganhar Sim. direito de ir para aquela clínica, mesmo que aquele não seja o orçamento mais barato. Mais barato. Sim. Porque nós não... É diferente, por exemplo, assim, o plano não tem rede credenciada, eu não tenho vínculo com nenhuma clínica e ele vai me pagar o tratamento. Aí sim, ele vai pagar pelo menor valor. Tá? Aí vai ser pago pelo menor valor. Daí, depende das estratégias do advogado para conseguir a clínica que tu quer. Aqui alguém disse que a luta judicial pela inclusão na escolinha, né? Uma coisa é a lei e outra é a realidade, realmente, né? A gente tem a lei, mas assim, para cumprirem a lei, e eu faço um contraponto aí, a gente tem há quantos anos o direito do consumidor, e todo dia a gente tem o direito do consumidor desrespeitado. Quando a gente fala de pessoas com deficiência, a gente fala de partes minorizadas, né? A gente fala de mulher preta, a gente fala de mulher minorizada, a gente fala de mãe solo, a gente fala de minorizada. Então, pessoas com deficiência se enquadram, sim, nessa grade minorizada. Então, qual é o custo de desrespeitar os direitos? Qual é o custo de respeitar os direitos? A gente parte de planos de saúde que ganham bilhões, né, por ano. Para eles, o custo em desrespeitar o direito do beneficiário, sendo que eles vão desrespeitar de 100, e desses 100, talvez 40 vão entrar judicialmente. Então, é o ônus do negócio, né? Isso já vem abrangido muitas vezes na previsibilidade do plano. E sempre vai haver desrespeito. Mesmo a gente tendo lei, a gente vai sempre ter algum desrespeito em relação a elas que a gente vai ter que brigar. E eu falo, por experiência, assim, das minhas clientes, eu acho que estão desmatando. Sabe quando tu vai fazendo uma trilha e os primeiros vão vindo com o facão desmatando? Eu acho que é isso, tá desmatando o caminho, sabe? Para que outros que vêm depois não tenham tanta resistência para fazer cumprir seus direitos. Tá, e a gente voltando ali no assunto do acompanhante terapêutico, que é algo que tá bastante em voga também, né? Qual é a dica que tu dá, assim, pros nossos pacientes? Para que eles consigam, com maior facilidade, ter o direito a esse tratamento? No plano de saúde ou na escola, tu me diz? Ou ambos? Ambos. Tá. Em relação ao plano de saúde, a gente tem algumas questões que é o seguinte. Se a gente coloca AT no laudo médico, a gente não consegue. Se a gente coloca domiciliar no laudo médico, a gente não consegue. Então, são estratégias que a gente faz no laudo médico para que consiga através do plano de saúde, tá? Então, retira essas nomenclaturas, porque há uma confusão técnica, é uma confusão até mesmo jurídica na figura do AT. Qual é a nomenclatura jurídica hoje que facilitaria para os pacientes? A gente coloca a terapia ABA e Denver. Por quê? Porque a terapia ABA Denver, ela é feita com supervisão e com AT. Tu não precisa... Eu digo assim, tu dá uma terapia ABA e Denver sem o AT ou sem ambiente natural, tu tá ensinando a criança a nadar sem piscina, entendeu? Ela é própria da terapia, aquele método exige aquilo. Então, a gente traz para o processo isso, a gente pede para as clínicas sempre mencionar a terapia ABA. E tu dá o orçamento da terapia ABA. A clínica que vai pagar o supervisor, a clínica que vai pagar o AT. Entende? Não traga isso separado, porque sim, tem uma confusão no judiciário muito grande em relação a isso. Porque AT e monitor são coisas diferentes, AT não tem função pedagógica, só que na hora lá do bolo eles põem tudo junto, faz uma mistureba e não conseguem entender o que é um e o que é o outro. Então, para a gente facilitar o acesso, a gente tem essas estratégias no laudo médico. Perfeito. Então, pessoal, para finalizar, né,
Eu acho que foi muito enriquecedor para todos nós a conversa sobre quais são as características, né, para a gente prestar atenção quando há suspeita. Faremos outros podcasts também, então a intenção aqui não é esgotar o assunto, mas saber principalmente o início, né, por onde se inicia, como se suspeita, como se encaminha, como se tenta administrativamente, quais são os direitos né, garantidos em lei, quais são as garantias que o judiciário tem provido, e os benefícios, né? Porque eu acho que, na verdade, no fundo, nada melhor do que investir precocemente. A gente vai recuperar, vai ter custos futuros menores. Então é bom, na verdade, em todas as perspectivas, não há resistência, mas com certeza também o autismo é um assunto novo para o judiciário, parte para os planos de saúde, que pelo menos no volume atual, com certeza para as escolas, ainda para muitos profissionais da saúde. Então essa advocate, né, que a gente está falando, tá estimulando que os direitos sejam atendidos, com certeza acaba sendo bom para toda a sociedade. Quanto, né, melhores seres humanos a gente vê em sociedade, então maior custo-efetividade que pode haver é tratar precocemente e a gente evitar problemas futuros. Queria agradecer a vocês, né? Foi muito enriquecedor, doutora Vânia, fonoaudióloga, Vânia Ruiz, e a doutora Juliana, com seu amplo conhecimento aí na defesa dos autistas, nas suas questões práticas, né? O que nem sempre o que está em lei também é o que está sendo aplicado na prática, e sempre vai ser necessário esse apoio aí, né, para que se consiga garantir o que é direito. Comentários finais, Vânia? Busquem informação, busquem profissionais qualificados, e é isso. Exatamente, eu concordo com a Vânia, faço minhas palavras dela, então informação nunca é demais, informação empodera, informação liberta, e estejam sempre munidos de profissionais qualificados, mas também de muita rede de apoio para toda a família, tá? Não olhem só para o autista. Então, acho que são uma mensagem final muito enriquecedora, a questão dos profissionais, também as pessoas, algumas outras perguntas em suma eram: procurei aqui, procurei ali, houve divergência, não adianta. Eu acho que tendo dúvida, procure alguém com bastante experiência, né? Vai esclarecer, vai orientar se não é. Os pacientes têm ou não têm autismo, tem algum traço, precisa de algum tratamento, independente de ser autista. Algumas dificuldades que a gente vivencia vão necessitar de tratamento também. Então, sempre profissionais qualificados, eu acho que vão botar a pessoa no caminho correto, né? E a gente está aí sempre à disposição para, de alguma maneira, ajudar. Então, muito obrigado, pessoal. Um bom final de dia. Um abraço.